O cheiro de presunto assado e de agulhas frescas de pinheiro pairava no ar, mas, por trás de tudo, havia uma tensão sufocante. Cada tilintar de talheres, cada gole de vinho servido era apenas mais um lembrete de que aquilo não era um jantar de Natal, era um palco. E eu já conhecia o roteiro. Sou Celeste Arlo, a filha mais nova da dinastia Arlo, a que foi deixada de fora da lista de herança, a que eles acharam que podiam encurralar, silenciar e esquecer. Mas nesta noite, noite de Natal, essa história chegava ao fim. Evelyn, minha irmã mais velha, ergueu a taça como se fosse anunciar um noivado. Em vez disso, ela ficou sorrindo com aquela graça calculada que dominava desde a adolescência. Gente, disse ela docemente, acho que está na hora de conversarmos sobre o futuro desta propriedade. E, Celeste, é hora de você se mudar. Esse foi o erro dela. Porque enquanto ela passou anos tentando me apagar, eu passei anos montando um plano que ela nunca imaginaria. E hoje à noite, eu trouxe a escritura. O silêncio que veio depois das palavras dela foi como uma onda se quebrando contra a porcelana. Minha mãe piscou devagar, a taça de vinho suspensa no ar. Meu pai pigarreou como se tivesse ensaiado, pronto para apoiar Evelyn assim que alguém ousasse desafiá-la. Mas ninguém o fez. Ainda. Encarei Evelyn do outro lado da mesa de jantar, iluminada pelo antigo lustre que pairava sobre todos os natais constrangedores que já passamos. Ela vestia um vermelho dramático, deliberado, sutil o suficiente para sugerir poder sem dizê-lo em voz alta. A voz dela era calma, mas o olhar cortante. Ela achava que já tinha vencido. Sinto muito, Celeste acrescentou, fingindo compaixão. Decidimos vender a propriedade. É espaço demais para a família agora, e recebemos propostas, boas, de incorporadoras. Lorna, a governanta, fez uma breve pausa enquanto recolhia os pratos. Não disse nada, mas o olhar que me lançou dizia tudo. Ela sabia. Sempre soube. 30 anos nesta casa, e Lorna lia atenção como a maioria das pessoas lê a previsão do tempo. Entendo, disse eu suavemente, enxugando o canto da boca com o guardanapo de linho. E essa foi uma decisão da família. Meu pai pousou o copo e cruzou as mãos. Não vamos dificultar as coisas, Celeste. Você teve seu tempo aqui, mas está na hora de começar um novo capítulo, em outro lugar. Evelyn se oferecendo para administrar a propriedade. Claro que sim. Ela se infiltrou no conselho da Arlo Holdings no ano passado, depois de se casar com um homem com o sobrenome certo. E agora achava que era dona de tudo. Olhei ao redor da mesa. Pessoas que compartilhavam meu nome, mas não faziam ideia de quem eu me tornei. Tudo bem. Eu não passei os últimos 3 anos investindo em silêncio à toa. Queriam falar sobre o futuro? Perfeito. Porque eu trouxe o passado, o presente e a papelada. Evelyn cruzou as mãos como uma executiva polida anunciando más notícias em um comunicado oficial. A verdade, Celeste, é que recebemos uma proposta de um grupo de incorporadoras de Manhattan. Restauração de alto padrão, com aluguéis boutique. É o momento certo para vender e, para ser sincera, você nunca se encaixou neste lugar. Essa última parte foi uma faca disfarçada de gentileza. Evelyn sempre amou esse jogo. Sorria enquanto girava a lâmina. Olhei para o meu prato intocado. Então não se trata de reestruturação, né? Falei. Trata-se de me cortar fora. Evelyn inclinou a cabeça. Não é pessoal. O mercado está mudando. Quer dizer que sua alavancagem está diminuindo? Murmurei, mais para minha taça do que para qualquer outra pessoa. O que foi isso? Ela perguntou, ainda sorrindo. Nada respondi, encontrando seu olhar. Me fale sobre esse comprador. Ela estava animada demais, agarrando-se à chance de mostrar que tinha feito algo impressionante. Um sindicato apoiado pelo Wells Group. Eles estão oferecendo acima do valor de mercado. Vão reformar, restaurar as alas deterioradas, trazer capital, prestígio. Você não o entenderia. São transições de ativos complexas. Meu pai assentiu com a cabeça. Este patrimônio já não serve para nada. Precisamos ser práticos. Práticos? Repeti. Como refinanciar o fundo 3 vezes para cobrir o fracasso do IPO da Evelyn?
Ou vender os quadros da vovó para pagar o acordo da Arlo Holdings na primavera passada? O ar ficou pesado. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Onde você ouviu isso? Eu não ouvi, disse calmamente. Eu li. Nos demonstrativos trimestrais. Você realmente devia trocar de contador. A criptografia digital deles é patética. O maxilar de Evelyn se contraiu. Celeste, isso é um assunto de família. Sim, respondi devagar, empurrando a cadeira para trás. Então vamos falar sobre a família. Começando por quem é, de fato, o dono desta propriedade. Com isso, peguei a pasta de couro ao meu lado. Abri-a devagar, deixando o silêncio se tornar quase ensurdecedor. O som do papel farfalhando ecoou como um trovão naquele salão ornamentado. O sorriso de Evelyn vacilou. Não visivelmente, não para os outros, mas eu vi. Um microsegundo de medo por trás daqueles cílios perfeitamente penteados. Isto disse, colocando a primeira folha sobre a mesa, é a escritura da propriedade Arlo. Legalmente adquirida há 2 anos por uma entidade chamada Marlo Syndicate LLC. Meu pai estreitou os olhos. Isso é uma empresa de fachada. Quem, eu? Respondi. Sou a única acionista. Evelyn soltou uma risada curta, seca, nervosa. Você está brincando. Não disse, deslizando a próxima página sobre a mesa. Documentos de transferência, confirmações de depósito em garantia, autenticações digitais. Tudo com data, hora e verificação legal. Mas o fundo da família era protegido, disse minha mãe, atônita. Ele não poderia ter sido tocado. Não depois que vocês o usaram para abrir uma incorporadora falida, respondi friamente. Ou quando a Evelyn deixou de apresentar as demonstrações financeiras corrigidas e ativou a cláusula de violação contratual. Aquela confiança era uma fortaleza, até vocês a transformarem em queijo suíço. Olhei direto para Evelyn. A ironia é que você achou que estava manipulando o sistema. Mas enquanto você cuidava do seu perfil no LinkedIn, eu construí algo melhor. Evelyn estava vermelha de raiva. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e reivindicar esta casa, este legado, como seu? Sorri, devagar e com frieza. Não. Eu não acho que posso. Eu já fiz, respondi. Lorna, silenciosa a noite inteira, colocou um copo de água fresca ao meu lado. E, ao fazer isso, deu um leve aceno de cabeça, uma bênção silenciosa. Aquela agora era minha mesa. Você não pode fazer isso. Retrucou Evelyn, elevando a voz. Existem regras, contratos. Você não pode simplesmente comprar autoridade. Bati os dedos na mesa, calma. Ah, eu não comprei a autoridade. Eu a reivindiquei. A única diferença entre nós duas é que eu fiz isso legalmente. Meu pai finalmente falou, a voz áspera, cansada. Celeste, se isso é sobre vingança. Não o interrompi, encarando-o. Isso é sobre responsabilidade. Algo que esta família não vê há décadas. Desdobrei outro documento. Estas são transferências eletrônicas da Arlo Holdings para contas no exterior. Todas feitas através de empresas de fachada ligadas à empresa do marido da Evelyn. Aqui apontei as datas, coincidem exatamente com as quedas nos lucros trimestrais. O rosto da minha mãe empalideceu. Evelyn deu um passo para trás. Você está nos espionando. Não. Eu estou me protegendo desde o dia em que você me colocou na lista negra do conselho, bloqueou meu acesso ao fundo da família e mandou sua equipe jurídica me rotular como emocionalmente estável. Meu pai fez uma careta. Isso foi um mal-entendido. Sério? Porque eu tenho cópias dos seus e-mails. Datados, assinados, encaminhados ao departamento jurídico da empresa. Sugerindo que eu fosse tratada discretamente depois que questionei os documentos desaparecidos do fundo de pensão. A sala parecia estar encolhendo. Evelyn ficou em silêncio. Ela não podia mais negar. Você falsificou minha assinatura para autorizar saques do fundo, continuei. Roubou milhões da nossa família para cobrir suas perdas, e tentou apagar a única pessoa que não deveria se calar. Levantei-me, serena, e coloquei uma última pasta no centro da mesa. Esta é para o sei que falei, mas achei justo dar uma prévia.
Lorna deu um passo discreto para o lado, como se deixasse o palco. Agora disse, com firmeza: vamos falar sobre o testamento da tia Margot? A menção do testamento congelou o ambiente. Evelyn piscou primeiro. Isso é irrelevante. O testamento foi finalizado meses antes da morte dela. Eu era executora. Errado, corrigi. O testamento verdadeiro nunca foi arquivado. Porque nunca foi homologado. Peguei um pendrive e o coloquei na mesa, como uma granada. Aqui estão as imagens de segurança do hospital, da noite anterior à morte de Margot. Mostram Evelyn entrando no quarto dela às 23h42. Também inclui o depoimento de uma enfermeira que ouviu gritos sobre como você merecia mais do que sua irmãzinha. A taça de vinho da minha mãe inclinava-se entre os dedos dela. Evelyn, diga que ela está mentindo. Diga que é invenção dela. Não respondi antes que Evelyn dissesse qualquer coisa. Estou apenas documentando aquilo que ela apagou. O vídeo também mostra você saindo com uma pilha de papéis. Documentos que nunca foram incluídos em nenhum processo judicial. E 6 horas depois, Margot estava morta. Seu testamento assinado havia sumido. Um novo que deixava tudo para você apareceu milagrosamente. O rosto de Evelyn perdeu toda a cor. Você não pode provar que ela mudou o testamento sob coação. Ah, mas posso, respondi. Margot já tinha enviado um rascunho do Novo Testamento para o advogado dela. E me deu uma cópia. Ela pretendia te excluir completamente. Disse que você a lembrava demais do nosso pai. Meu pai estremeceu. E, só para o caso de você querer alegar coincidência, acrescentei: eu também tenho o último exame de sangue dela. Níveis altíssimos de potássio. Dosagem letal. Não por causa da condição dela. Por algo que foi adicionado. Minha mãe finalmente falou, num quase sussurro. Celeste, o que você está dizendo? Estou dizendo, respondi, que Evelyn não apenas roubou esta propriedade. Ela garantiu que Margot nunca mais tivesse chance de falar. O lustre acima de nós lançava um brilho frio. E Evelyn, pela primeira vez na vida, não tinha mais palavras com que se esconder. A boca de Evelyn se abriu e depois se fechou. Sua confiança havia se transformado em pânico. Até meu pai parecia atordoado, sua postura de comando habitual reduzida a um homem tentando escapar de fantasmas que pensava estar enterrados. Você está investigando sua própria família? Ele perguntou, com a voz baixa e amarga. Não respondi, olhando nos olhos dele. Eu estava me protegendo da minha família. Peguei meu celular, desbloqueei a tela e apertei um único botão. Eles estarão aqui em breve. Quem? Perguntou Evelyn, com a voz embargada. A SEC e a polícia. O que você fez? Sussurrou minha mãe. Fiz o que nenhum de vocês jamais me ensinou a fazer, respondi. Eu disse a verdade. Dei a volta na mesa, calma e deliberada. Vocês mentiram, roubaram, manipularam e eliminaram qualquer um que não se encaixasse na narrativa de vocês. Eu, Margot, e até Lorna, que manteve essa casa de pé por 30 anos enquanto vocês brincavam de dinastia. Os olhos de Lorna se encheram de lágrimas, mas eram de alívio. Silencioso, mas profundo. E agora continuei: vocês vão responder por cada mentira, cada falsificação, cada pedaço de confiança destruído. Passos ecoaram pelo corredor de mármore. Meu pai empurrou a cadeira para trás. Isso é loucura. Você está destruindo o nome da família. Não falei, pausando. Você destruiu o nome. Eu estou apenas acendendo as luzes. A porta da frente se abriu. 2 detetives, seguidos por 2 agentes de terno escuro, entraram na sala como sombras com propósito. Evelyn Arlo. Reginald Arlo, anunciou o oficial à frente. Vocês estão presos por fraude financeira, peculato e obstrução da justiça. Evelyn tentou protestar, mas sua voz falhou. As algemas estalaram ao serem colocadas. Minha mãe ficou parada num canto, uma mão trêmula sobre a boca. Eu não ofereci conforto. Ainda não. Isso ainda não havia terminado. Mas era justiça. Quando a porta se fechou atrás dos agentes, a casa mergulhou num silêncio assustador. A imponente sala de jantar,
antes símbolo de riqueza e orgulho, agora parecia um mausoléu de reputações destruídas. Restamos apenas minha mãe, eu, e Lorna, que permanecia em pé ao lado do aparador, sem saber se devia ficar ou ir embora. Você planejou tudo isso, disse minha mãe, por fim, com a voz vazia. Você arquitetou cada detalhe. Eu precisei, respondi. Você não me deixou escolha. Ela olhou para o copo de vinho quebrado, ainda no chão. E agora? Você venceu. É isso que quer ouvir? Caminhei até a janela e olhei para o jardim coberto de neve. A brancura suavizava até os ângulos mais duros das estátuas e cercas vivas. Não me importa mais vencer, falei. Me importa o que vem a seguir. Virei-me para ela. Você pode ir para Vermont, como conversamos. O condomínio já está pago. Tranquilo, seguro. Fica perto da biblioteca que você sempre disse que sentia falta. A mudança já está organizada. A escolha é sua. Ela me olhou como se não reconhecesse a mulher diante dela. Depois de tudo que fizemos com você, murmurou. O ódio consome muita energia, respondi. E eu tenho trabalho a fazer. Virei-me para Lorna. Você não vai ficar sozinha. Está sendo promovida. Gerente de operações. Salário integral. Todos os benefícios. Este lugar vai ser diferente agora. Os olhos de Lorna se arregalaram, depois se suavizaram e, pela primeira vez em anos, ela sorriu. Um sorriso real. Minha mãe afundou lentamente na cadeira mais próxima. Por que você ainda está nos ajudando? Porque, disse baixinho, algumas pessoas valem a pena ser salvas. E outras, só precisam de uma chance de mudar. Lá fora, os faróis iluminaram o jardim. Os caminhões de mudança haviam chegado. O próximo capítulo já havia começado. 3 meses depois, a casa já não ecoava o peso de velhos argumentos. As pesadas cortinas de veludo foram removidas, substituídas por painéis de luz suave que deixavam o sol entrar. Os retratos a óleo dos patriarcas sisudos do Zarlo foram retirados, alguns doados, outros guardados no sótão. Em seus lugares agora pendiam obras vibrantes de jovens artistas locais, ousadas, cheias de cor e movimento. A propriedade Arlo havia se transformado. Agora era o Arlo Innovation Center, um centro tecnológico sem fins lucrativos voltado a jovens carentes. O antigo salão agora recebia aulas de robótica lotadas. Impressoras 3D zumbiam onde antes era a sala de estar. E a antiga sala de jantar. Agora era um espaço colaborativo, com laptops, quadros interativos e risadas. Lorna, antes invisível à família, usava um blazer com seu nome bordado no crachá, diretora de operações. Sua postura era firme, ombros retos, voz decidida. Ela finalmente pertencia ali completamente. Quanto a mim, morava no 3º andar, no que antes era o quarto da babá. Pequeno, ensolarado e perfeito. Naquela manhã, eu estava no que antes fora o escritório do meu pai, agora, o meu escritório. Sobre a mesa, repousava uma carta escrita à mão por uma aluna chamada Ria, agradecendo pela bolsa que lhe permitiu participar do nosso acampamento de programação. Nunca pensei que alguém como eu pudesse estar num lugar como este, ela escreveu. Agora sei que pertenço aqui. Dobrei a carta com cuidado e a guardei na gaveta, junto de uma dúzia de outras semelhantes. Lá embaixo, uma demonstração de robótica estava prestes a começar. Desci, com os saltos ecoando no piso de madeira. Ao chegar ao fim da escada, um dos adolescentes me chamou com um aceno animado. Senhorita Arlo, pode nos ajudar a depurar o código do nosso drone? Sorri. Com certeza. Vamos construir algo incrível. Porque, finalmente, aquela casa estava cumprindo seu verdadeiro propósito. Catherine, minha prima que um dia fora sombra de Evelyn, havia, enfim, se libertado do roteiro familiar. Estava terminando o 1º semestre na faculdade comunitária, estudando educação infantil. Reservei uma quantia modesta para ela, o suficiente para cobrir mensalidade, aluguel e supermercado. Nada luxuoso. Apenas o necessário para ajudá-la a construir algo real. Ela me mandava mensagens toda semana. Na terça passada. Tudo há de novo. Acho que finalmente encontrei o que quero fazer. Obrigada, céu.
Minha mãe alugou o apartamento em Vermont. Agora, era voluntária na biblioteca pública, lendo para crianças nas manhãs de sábado. Chamavam-na de Senhora Arlo, A.G. O título de socialite havia desaparecido, mas ela parecia mais leve. Conversávamos a cada poucas semanas. Nunca sobre Evelyn. Nunca sobre meu pai. Algumas ruínas é melhor deixar como estão. Meu pai e Evelyn estavam cumprindo suas sentenças. 12 anos para ele. 20 para ela. Os danos financeiros que causaram destruíram a Arlo Rhodes, mas os tribunais aprovaram um acordo de reestruturação, incluindo a venda de ativos não essenciais para pagar os pensionistas e investidores. Quanto ao nome Arlo já não carregava valor financeiro. E isso me agradava. Estávamos construindo algo novo. Algo que não nascia das aparências, mas do acesso, do crescimento, da oportunidade. Exatamente o tipo de coisa que impediria esta casa de se tornar novamente um lar vazio. Certa manhã, parada à porta do laboratório de novas mídias, observando um grupo de estudantes montar seu primeiro protótipo de inteligência artificial, senti uma paz estranha me invadir. Não era satisfação. Nem vingança. Era resolução. O que eles tentaram destruir, eu reconstruí mais forte. Não porque precisava, mas porque podia. A última luz do dia se espalhava pelo gramado quando me detive na porta da frente da propriedade, ou melhor, do centro. Observei os alunos organizando seus equipamentos, o riso deles flutuando como música ao vento. Não era só o som de jovens saindo da aula. Era o som de algo novo nascendo. Algo que esta casa jamais conheceu. Ainda usava o pingente de esmeralda que minha tia Margot me deu. Em alguns dias, me pego olhando o reflexo no vidro, lembrando dos olhos penetrantes dela, da força silenciosa e deliberada. Ela viu em mim o que eu ainda não enxergava. Ela não viveu para ver isso florescer. Mas tudo o que construí aqui nasceu da semente que ela plantou. E agora, essa semente prosperava. Mais tarde, naquela noite, caminhei pela casa não com uma agenda, não para supervisionar mas apenas para senti-la. O ar estava diferente. Mais leve. Passei por um grupo de estudantes finalizando um projeto no que antes fora a sala de música, agora uma oficina híbrida, repleta de manuais de programação, placas de circuito e ideias. A sala de jantar estava silenciosa. Um quadro branco encostado na parede exibia equações sobre aprendizado de máquina. A longa mesa que antes servia jantares frios e silêncios ainda mais gélidos agora estava coberta de esquemas de robótica e latas de bebidas energéticas. Passei os dedos pela madeira ainda polida, ainda impregnada de história. Acima da lareira, havia uma foto da tia Margot. Não era um retrato oficial, severo, mas um momento real. Ela estava rindo no jardim, segurando uma pá, com terra no rosto. Essa é a mulher que eu lembro. Aquela que me ensinou a enxergar a verdade onde outros só viam tradição. Olhei para a foto e sussurrei. Esta casa ainda pertence à família. Só que agora é uma família melhor. Então, apaguei as luzes e fui para o meu escritório. A agenda do dia seguinte já estava lotada, reuniões com doadores, uma rodada de investimento em equidade STEM, e uma apresentação de um grupo de adolescentes projetando sua própria ferramenta de inteligência artificial. Mas naquela noite, sentei-me perto da janela e observei a neve cair. Suave. Constante. Sem medo. Não como antes. Aquela neve não era um fim. Não era um enterro. Era um começo. Porque, às vezes, a melhor vingança não é o fogo. É o alicerce. E eu estava apenas começando.